Então, a sinagoga, ela nasce a partir dessa dinâmica de que, quando um sacerdote, quando um levita, ou quando esses leigos que eram delegados pelo povo para assistir o sacrifício estavam fora, eles cumpriam alguns ritos relacionados com a palavra de Deus. E aqui nós podemos lembrar de Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, Jesus entra na sinagoga de Nazaré, e adentrando na sinagoga de Nazaré, Jesus recebe o livro do profeta Isaías. E ali, recebendo o livro do profeta Isaías, ele vai ler aquele trecho: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu e consagrou para anunciar o Evangelho, libertar os cativos e assim por diante. Então, essa celebração sinagogal é uma celebração que fundamenta-se na palavra de Deus. Que até então a palavra de Deus é aquilo que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento. Não imaginem que Jesus, quando a gente fala de Jesus que anuncia o Evangelho, Jesus nunca falou de Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos que nós temos chamados canônicos, os livros, eles são leituras da vida de Jesus escritas posteriormente à sua vida, a partir de relatos, de experiências dos apóstolos e daquelas comunidades também que surgiram a partir. Eu estou introduzindo tudo isso para dizer o seguinte: a nossa celebração, o nosso culto, ele traz uma herança, que é essa herança do judaísmo. E depois, quando nós olhamos para as primeiras comunidades cristãs, elas continuam com uma dinâmica. Elas celebram o Shabat. Os primeiros cristãos, eles continuam guardando o sábado, mas após celebrarem o sábado como judeus, eles aguardam em vigília o domingo, que é o dia do Senhor. Então poderíamos entender isso também como dois momentos: o momento da palavra e o momento da ressurreição, da Eucaristia. Um episódio muito interessante que nós podemos trazer para ilustrar também essa fala sobre a palavra é o episódio dos discípulos de Emaús. Lucas capítulo 24, estão lá dois peregrinos, o nome de um deles é Cleofas, indo embora de Jerusalém, indo para um bairro, um vilarejo chamado Emaús. E eles caminhando tristes, de repente aparece um forasteiro. E esse forasteiro pergunta para eles: o que vocês estão conversando pelo caminho? E eles falam assim: olha, você não está sabendo o que aconteceu? O que aconteceu aí com Jesus de Nazaré, que era um mestre em obras e palavras, mas que foi morto. E aí o texto vai dizer o seguinte: Jesus ia falando tudo aquilo que se referia a ele na lei, nos profetas e nos salmos. Quando fala de lei, profetas e salmos, nós estamos falando do quê? Para o judeu, a palavra, ela tem três, a palavra de Deus, ela tem uma organização dividida em 3 pontos, que é a lei. O que é a lei? É o que nós chamamos hoje de Pentateuco. Temos os profetas, que são todos os outros livros do Antigo Testamento, e os salmos. Ou seja, quando Jesus está dizendo isso, os judeus chamam de Neebim, Ketubim, e aquilo não lembro da palavra, mas é Tanakh, isso daqui. T de Torá, Neebim, Ketubim, salmos. Tanakh é uma abreviatura do que é o Antigo Testamento para os hebreus. Então, quando Jesus diz isso, ele está falando o quê? Refere-se a ele, aquilo que se refere a ele e que está no Antigo Testamento. E depois nós lembramos que essa passagem dos discípulos de Emaús, ela se encerra de que forma? Jesus faz como se passa adiante e eles dizem: Senhor, já é tarde, fica conosco. E ele adentrando a casa, no momento que ele reparte o pão, os olhos deles se abrem. Então nós podemos dizer que nessa passagem nós temos por trás dela a mistagogia da celebração da missa, que tem 2 momentos. Na caminhada era o rito da palavra, na fração do pão, na Eucaristia. A partir da Eucaristia, por que Jesus desaparece? Porque na Eucaristia está o próprio Jesus.
Na fração do pão está presente Jesus. Uma outra passagem que pode nos iluminar, então eu só vou anotar esses. Lucas capítulo 24, apenas como fundamentação para vocês depois anotarem. Lucas 24, o discípulo de Emaús. O outro episódio que eu citei para vocês aqui era a sinagoga, né? A sinagoga, Jesus. Sinagoga Lucas, capítulo 4. E depois, Atos dos Apóstolos, 2, versículo 42 em diante. Se não me engano, 42 e 46. Que dizia o seguinte: os cristãos eram unidos, né, na oração fraterna, no ensinamento dos apóstolos, na comunhão. Esse ensinamento dos apóstolos, para nós, já é uma referência ao que nós chamamos hoje de Novo Testamento. O ensinamento dos apóstolos é o Novo Testamento. Um texto muito antigo, um texto patrístico, ele vai fazer uma referência ao que era a celebração inicial. Como foi composta as primeiras celebrações da missa. Se eu não me engano, é São Justino que vai escrever esse texto fazendo uma refutação a alguém. E São Justino vai dizer o seguinte, que os cristãos se reúnem no mesmo lugar. Eles fazem leitura dos textos proféticos, até quando é possível, ou seja, enquanto não se cansaram, eles escutam a doutrina repassada pelos apóstolos, ou seja, aquilo que eles ouviram de Jesus. Então, com esse elemento do ensinamento dos apóstolos, da doutrina, e do ensinamento que está lá em Atos, o que começa a ganhar corpo aqui, aquilo que nós chamamos de Novo Testamento. E aqui, nós podemos começar a estruturar. Quando pensamos, então, nessa primeira parte, nós já temos dois elementos. Leituras que são chamadas do Antigo Testamento e leituras que são do Novo Testamento. Quando pensamos na Palavra de Deus, nós não podemos desligar de algo. Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? O padre matou a charada. Padre, qual que é o primeiro mandamento da lei de Deus? Shema Israel. Shema Israel significa escuta Israel. O Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Então, escuta Israel, daí depois ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Ou seja, com esse elemento, o primeiro mandamento de Israel é escuta, Shema, Shema Israel. E o Shema Israel, para o povo judeu, ele é muito mais do que uma simples oração. O Shema Israel, ele é a profissão de fé. Talvez aquilo que nós temos hoje como creio ou Pai Nosso, para o hebreu é o Shema Israel, o escudo. E o Shema Israel, ele era feito pelo judeu, realizado, celebrado 3 vezes ao dia. Durante um dia, existiam 3 momentos. De manhã, no fim do dia e ao meio-dia, o momento dessa renovação. Então, o Shema Israel, ele acaba sendo uma espécie de oração memorial, uma oração memorial da renovação da aliança.
trazendo esse elemento, a Eucaristia, a pessoa de Jesus, é a nova e eterna aliança para nós cristãos. Para o judeu, o Shema Israel era uma renovação da aliança que Deus faz com o povo. Lembrando que essa aliança de Deus com o povo, no Antigo Testamento, ela é por vezes renovada. Deus ele faz tentativas. Como eu explicava para vocês no outro dia, eu falava sobre o mistério pascal. O mistério pascal que é o objeto, é o elemento fundamental daquilo que nós celebramos. Deus, ele vai em busca do ser humano. Deus, celebrando esse ano da misericórdia, Deus, ele vai como um resgatador. Deus, ele renova a sua aliança. Deus faz tentativas de trazer o povo, de mostrar para o ser humano o que verdadeiramente é ser humano. Então, assim como o Shema Israel renova essa aliança, os cristãos, a partir da perspectiva da nova e eterna aliança de Jesus, eles terão em seu rito, em sua celebração, também esse momento memorial da palavra de Deus. Um outro texto que, para a gente refletir sobre a celebração do rito da palavra, também parece nos ser interessante, é o texto em que nós temos o sacerdote Esdras. É um texto que estava na liturgia dos primeiros domingos do tempo comum desse ano agora. O sacerdote Esdras, o povo voltando do exílio, o povo retorna ao exílio, o povo estava no templo destruído, o povo, de certa forma, perdeu a sua religião com o evento exílio da Babilônia. Retornando, o que ele faz? Se perdeu a religião, o que nós temos ainda como fundamento da nossa fé? A palavra, a lei. E aí o texto vai trazer para nós, não lembro qual parte lá do Neemias, mas vai dizer o seguinte: o sacerdote Esdras constrói um tablado de madeira, coloca sobre esse tablado o livro da lei, o povo está todo ali, de manhã até a tarde, o povo escuta aquela palavra, escuta aquela lei, aquilo que eles tinham recebido. E após toda essa proclamação do texto bíblico, do Antigo Testamento, o sacerdote pergunta para o povo, aquele povo que já não tinha mais a religião, tinha perdido tudo, tinha perdido as esperanças, que retorna à terra: vocês querem servir esse Deus ou querem servir outros deuses? E o povo renova ali a sua aliança. Então, a partir dessa perspectiva, de certa forma, nós, cristãos, em cada celebração eucarística, de certa forma, fazemos essa mesma experiência de ouvir a palavra de Deus e nós sermos questionados se queremos continuar sendo fiéis a esse Deus. De que forma que nós respondemos isso? Através de uma oração, uma profissão de fé, nós chamamos creio. É a mesma experiência. Assim como o sacerdote pergunta, o sacerdote Esdras, de certa forma, quando o padre faz a homilia, ele nos questiona: você quer seguir realmente essa palavra que nós acabamos de escutar? Você quer renovar essa aliança com Deus? E aí nós professamos novamente a nossa fé. Recordamos a aliança que Deus faz conosco através do nosso creio, do nosso sim. Tranquilo, gente? Seguiram o raciocínio? O que eu estou fazendo? Estou fazendo uma retomada daquilo que é a palavra. E por que eu estou fazendo isso? Infelizmente, talvez pela própria dinâmica e talvez pela falta de acesso até a palavra, e isso que nós temos hoje de leigos que fazem léxico divina, leigos que rezam liturgia das horas, que fazem retiro a partir da palavra, enfim, isso é algo que para a igreja é algo mais recente. Isso veio junto ali com a renovação bíblica, Divino Aflante Espíritos, Vaticano II. Isso é algo mais de agora. Então, de certa forma, nós, cristãos,
não tivemos assim um mergulho na palavra. E isso nos fez, de alguma forma, talvez acreditar falsamente de que na missa, na celebração da missa, da Eucaristia, a palavra é menos importante. Dando a impressão de que, como se não tivesse a mesma força que tem a Eucaristia. A Eucaristia é o sacramento, mas a palavra é aquilo que nos faz a memória daquilo que nós celebramos também no sacramento do mistério pastoral. Então, a palavra, ela é tão importante quanto. Tanto que a partir do Vaticano II, os documentos hoje trazem que a palavra, ela tem um altar, que é o ambão. O ambão, onde a palavra se faz pão. Quando nós utilizamos na celebração o evangeliário no começo da missa vem para o altar. Por quê? No altar a palavra se faz pão. Na hora do evangelho o pão se faz palavra. E são as mesmas palavras do evangelho que consagram a Eucaristia, que são também anunciadas. Então o evangeliário, ele faz uma espécie assim, né? Eu imagino sempre como se no momento que o diácono tira, ou o padre tira do altar, como se tivesse uma teia de aranha, né? Mas uma teia ou algo que vincula o ambão, né? Como se amarrasse as duas mesas, para dizer que elas estão intimamente ligadas, intimamente unidas. Pois bem, tranquilos? Deu para a gente resgatar um pouquinho do porquê que nós temos a palavra na celebração? Eu vou falar um pouquinho agora do rito, pegando os momentos da celebração, lembrando que o rito da palavra não é somente no momento que se começa as leituras, toda a parte inicial ela é uma preparação para se chegar à palavra. E quando que nós compreendemos uma forma assim, de organização esse rito da palavra? É o início da celebração até o momento ali das preces. Com as preces, de certa forma, se encerra. Mas se encerra não no sentido de que são partes separadas, não. A palavra, ela deve nos impulsionar à celebração dos ritos da liturgia eucarística. Tudo bem? Algum comentário, alguma fala? Parece que a sequência, então, desse ponto das preces, a sequência seria, na missa, a oração eucarística, a apresentação do pão e vinho, dos dons. Então, quando não tem a missa, a oração eucarística, se parte para exatamente a mesma coisa. A oração eucarística é oração de ação de graças. Quando não é missa, se parte para o momento de ação de graças. Então, o diácono que está, o ministro, nesse momento, né, como não tem pão e vinho para consagração, se inicia igualmente uma ação de graças, um louvor. Parece que é essa sequência Isso. Da liturgia da palavra. Isso, da celebração da palavra. Né? De ação de graças também. Não tem pão e vinho, mas é ação de graças a Deus, igualmente. E quando você fala o termo memorial, que é aquilo que a gente celebra na liturgia, eu dizia para vocês ali, a oração do Shema Israel era para o judeu uma oração memorial. Ou seja, algo que celebra um acontecimento que já se realizou, mas que de certa forma se atualiza no momento presente. Quando nós celebramos a palavra de Deus, através do rito da palavra, da primeira parte da celebração eucarística, nós também fazemos um memorial dessa aliança com Deus, que através da história da salvação, ele vai fazendo aliança com o povo, e que hoje faz aliança conosco. Então, o judeu não cumpria simplesmente um rito de fazer uma oração. Nós não cumprimos um rito de fazer orações ou de sermos obrigados a ouvir o texto da palavra. É muito interessante que o ritual de bênçãos, nós temos na igreja um ritual de bênçãos com todas aquelas bênçãos e orações para bênção de veículos, pessoas, imóveis, enfim. E esse ritual, ele na sua introdução vai dizer assim:
Você não tem como fazer uma bênção, um ritual sacramental, sem isso ser precedido pela palavra de Deus. Quando nós celebramos, por exemplo, todos os sacramentos, normalmente a gente foca mais a Eucaristia, mas todos os sacramentos são precedidos por uma liturgia da palavra. Quando se faz uma liturgia de exéquias, ou seja, uma encomendação de corpo, como a gente estava falando, sempre é precedido pelo quê? Pela palavra. Então a palavra nos mostra do porquê que nós estamos celebrando aquele momento. Celebramos aquele momento porque na história da salvação isso se repete, isso vem acontecendo. E como aconteceu na história da salvação, acontece hoje com a mesma força e a mesma intensidade. Então isso é memorial. Celebrar com a mesma intensidade. E eu falei do termo memorial porque o padre usou ali a ação de graças. Até é interessante que, curiosamente, né, os nossos irmãos evangélicos, protestantes lá nos Estados Unidos, eles não celebram o dia do Natal. Eles celebram um dia que é chamado Dia de Ação de Graças. Enfim, mas para mostrar que é algo cristão. O cristão, né, o termo Eucaristia, ele surge, né, a partir do quê? A palavra Eucaristia, em sua tradução, significa ação de graças. Ação de graças a Deus pelos benefícios que Deus realizou na história da salvação e que realiza também hoje. Isso é memorial. A estrutura da celebração que nós temos na celebração eucarística, ela se inicia com uma procissão. Nós chamamos de procissão de entrada. Qual que é a origem dessa procissão? A origem é que, comumente, né, na antiguidade, as pessoas começavam as celebrações fora da igreja, ou com uma caminhada de uma igreja para outra. Os ucranianos, por exemplo, o rito ucraniano, quando se realiza uma missa, uma liturgia pontifical, ou seja, quando o bispo vai presidir a Eucaristia, ela começa fora da igreja. O bispo entra e todo mundo entra atrás. Nós temos 2 momentos do ano que a gente realiza esse rito aqui, de todo mundo entrar na igreja. Sábado de Aleluia e um domingo antes, domingo de Ramos. Então, por que isso? Porque, na verdade, quando nós realizamos essa procissão de entrada, essa procissão ela é um gesto que nos recorda o seguinte: os nossos pais foram caminheiros. Abraão sai da tua terra e caminha. O povo que sai do Êxodo rumo à terra prometida. Nós, como cristãos, hoje somos caminheiros que peregrinamos rumo a Jerusalém Celeste. Então, essa procissão de entrada, né, que às vezes a gente acha que é a entrada do padre, dos ministros, dos coroinhas, e a gente fala assim, vamos iniciar a procissão acolhendo o padre, né, acolhendo os ministros, o diácono, o coroinha. Não é essa a função da procissão. Aquelas pessoas que estão na procissão, de certa forma, elas estão ali representando quem? Todos nós. Representam a igreja. A igreja que caminha rumo a quem? Ao seu esposo. Assim como a noiva no casamento entra e vai ao encontro do esposo que está lá na frente, a igreja como esposa vai ao encontro do esposo, que é Cristo. A igreja é Cristo. Aquelas pessoas que estão ali, eles estão representando toda a comunidade, como numa questão prática, hoje seria impossível todo mundo entrar na procissão em todas as missas. Aquele grupo de pessoas, ele representa a igreja que vai ao encontro de Jesus. E quem que vai à frente sempre nessa procissão? A cruz. A cruz
Tem um desenho, um símbolo interessante, que a igreja sempre é referida como a igreja tem o símbolo da barca, né? A barca de São Pedro, enfim. E o barco, ele tem um símbolo, para ele funcionar, né? Hoje em dia tem motor, tem tudo quanto é coisa, né? Mas antigamente, para que ele pudesse soprar, ele precisaria do quê? Do vento, né? Então a vela, né? A vela que com o sopro do vento ela é conduzida. Sempre que eu olho para a cruz processional eu penso nessa imagem. A cruz é como se fosse a vela que, guiada pelo Espírito Santo, conduzida pelo Espírito Santo, vai levando, guiando o povo de Deus. Então por isso que é a cruz processional. Porque nós, ao adentrarmos ao templo para aquela celebração, recordamos que somos igreja, uma igreja de caminho. E aqui entra o nosso grande problema. Pelo desconhecimento de compreender a função desse momento, na hora de cantar, aí que a porca torce o rabo, né? Quem é músico aqui, canta, toca na igreja? Tem algum? Tem? Não, tá bom. Não sei que você canta, tá? Então, só vou dar os exemplos. E que bom que você está aqui, né? Que bom que vocês estão aí. A música, ela é chamada de canto, ela é o canto que acompanha a procissão de entrada. Quando eu dizia para vocês, então, que essa procissão recorda a igreja peregrina, a igreja que vai ao encontro do seu Senhor, rumo a Jerusalém Celeste. Aí eu vou lá e canto aquela música assim, fico feliz em vir em tua casa, né? Estou diminuindo aquilo que é um rito. Que rito que está acontecendo aqui? O rito da procissão de entrada. Fico feliz em vir em tua casa. Tem algum significado para... Agora, seu canto. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Como igreja subiremos ao altar do Senhor. Temos os cânticos também, que são os salmos que falam do povo que sobe, né? Que alegria quando eu vi que me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora, Jerusalém, nossos pés já se detêm em tuas portas. Jerusalém, cidade bem edificada, e assim por diante. São músicas que falam da dimensão do quê? Da igreja que parte em marcha, em procissão. Então, o rito da procissão de entrada ele é acompanhado pelo quê? Por um canto. O que é o mais importante? É o canto ou é o rito da procissão? O canto acompanha. O rito. O rito pode acontecer com ou sem canto. Às vezes, numa missa mais dia de semana, menos solene, a procissão acontece em silêncio e o padre faz a antífona, né? Tem uma antífona para essa entrada. Agora, se o canto não ajuda a compreender a procissão, ele acaba mais atrapalhando. Então, esses são os iniciais. O que são esses ritos iniciais? Aquilo que a gente chama de acolhida do presidente. Sobre a acolhida do presidente tem uma historinha muito interessante para contar para vocês. Na minha infância, onde eu moro lá, não tinha capela. A gente se celebrava numa casa. Uma vez por mês o padre ia rezar. E sempre era o ministro que fazia a celebração, só que fazia a celebração a partir do folheto, né? Não sei se vocês... E sempre na celebração, tinha um momento que o ministro passava a palavra para uma pessoa que ele era o coordenador da comunidade. Ele era o responsável pelo nome da comunidade, e ele fazia uma palavra lá, dando boa noite para o povo. Depois, né, quando eu fui estudar liturgia, cresci, então eu fui entender o que era isso. Porque lá no folheto estava escrito acolhida por conta do presidente. E o presidente que eles tinham em mente era o que? Era o presidente da capela, não era o presidente da celebração. Entenderam? Então, acolhida por conta do presidente. O que consiste essa acolhida? O sinal da cruz. Aquela, né? Que o
que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco, ou então uma daquelas outras fórmulas, né? E a resposta do povo que é: bendito seja Deus, né? E assim por diante. Vejam, bendito seja Deus que nos reuniu. Vejam que toda essa dimensão de que somos um povo eleito, escolhido, que está reunido em nome do Senhor. E aqui a gente vê como, em muitos momentos de celebração, as pessoas tentam tirar o coletivo para transformar no individual, naquilo que é o pessoal. Enfim, essa fase inicial, depois ela vai ser precedida, né, após ela, nós teremos um rito que é o chamado ato penitencial. O ato penitencial, por muito tempo, ele foi confundido com uma espécie assim de sacramento da penitência mais compacto. Mas o ato penitencial ele não tem essa função. A função do ato penitencial é uma dinâmica assim: reconhecermos que somos pecadores ilimitados. E junto com esse reconhecimento, reconhecer que maior do que a nossa fraqueza humana, maior é a misericórdia de Deus. E aqui também a igreja ela tem, né, na sua riqueza, esse rito, ele tem a seguinte estrutura. Né? Normalmente nós achamos que tem que ter no rito o Senhor tem piedade, Cristo de piedade e serve de piedade. Mas, na verdade, a igreja coloca, né, a sugestão seguinte: vocês rezam, de vez em quando confessam, né? Confessemos os nossos pecados. Aí se faz confesso. Depois do confesso, o Deus Todo-Poderoso. E após o Deus Todo-Poderoso, em alguns casos, dependendo do canto que se escolhe, o confesso já tem no seu refrão o quê? Senhor, tem de piedade. Esse Senhor tem de piedade, a gente chama ele tecnicamente de Kyrie. Kyrie. O Kyrie, o Senhor tem de piedade, ele está muito mais para o hino de louvor do que para o ato penitencial em si. Nós nos acostumamos a sempre fazer o ato penitencial e está lá: Senhor tem de piedade, Cristo piedade, Senhor tem de piedade. Mas a palavra Kyrie, ela é no grego o título do Cristo ressuscitado, o Kyrios. Jesus ressuscitado, com a sua ressurreição, torna-se Senhor. Senhor é o título dele ressuscitado. Só que tem um joguete de palavras que diz assim: tradutor, traidor. Você traduz a mesma coisa, você acaba traindo aquela ideia original. Então, quando nós fazemos o Kyrie seria algo assim: ó Senhor, tem de piedade de nós. Então ele tem essa função também de glorificação, porque Kyrios é o título do Cristo ressuscitado. Então, por que estou dizendo isso? Existem duas formas de você fazer o ato penitencial. Uma forma é você fazer o quê? O Kyrie, e o Missal nos propõe lá várias formas: o Advento, o Natal, Quaresma, Tempo Comum, né, com a estrutura do Kyrie e uma invocação ali. Outro formato é o que? Você rezar o confesso a Deus, faça o Deus Todo-Poderoso e depois o Kyrie. Às vezes os músicos pensam que o padre, que o diabo não faz o Kyrie depois porque o canto não prestou. Às vezes é, né? Às vezes pode ser. Porque tem uns cantos que são cantos muito intimistas, cantos extremamente intimistas, né?
E o detalhe assim, não é porque tem Kyrie no canto que ele não deixa de ser intimista. Né? Quer um exemplo? Ovelhinha Perdida. Ovelhinha Perdida. Esse canto é um canto extremamente intimista, que de certa forma foge do caráter daquilo que é o ato penitencial. Mas tudo bem. Então, após o Deus Todo-Poderoso, se faz o Kyrie. Não porque a música cantada ali, não. Porque o Kyrie, ele deveria ser a introdução ao hino do louvor. Um padre amigo meu que é liturgista, ele diz o seguinte: as notas do Kyrie deveriam ser as mesmas notas que já introduzem ao glória, ao hino de louvor. Tudo bem até aqui, tranquilos? Isso aqui é um pouco, isso que quebra um pouquinho o paradigma, né? Porque a gente acha que o ato penitencial é o Kyrie, e não é. O Kyrie, ele é algo que faz parte do ato. O ato penitencial tem 4 momentos. Aquele pedido, aquela introdução do sacerdote, a confissão da comunidade, a invocação da misericórdia de Deus, depois o sacerdote conclui com Deus Todo-Poderoso, e por fim, o Kyrie. Então são 4 etapas daquilo que a gente chama ato penitencial. Mas o que na Bíblia é silêncio. E é uma nota só. Uma nota só. O TZ, né? O lugar de TZ, uma comunidade ecumênica, eles têm uma estrutura de preces, né? Que intercala-se com Kyrie. Kyrie eleison, Christe eleison. Então, ó Senhor, tem de piedade. Ó Cristo, tem de piedade. E aqui um outro erro que a gente acaba às vezes cometendo na liturgia é pensar que o Kyrie, que o ato penitencial, ele é um momento trinitário. A gente já cansou de ver músicas de ato penitencial que são músicas que pedem perdão ao Espírito, né? Não. Na verdade, a referência que se faz aqui é ao Cristo. Ele é uma oração cristocêntrica. E até assim, eu já vi até entre bispos, né? Já vi bispos, mais de um bispo. Quando vai rezar que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós. Deus Pai Todo-Poderoso, você acrescentou ali um Pai. Mas não é. A oração coloca Deus Todo-Poderoso. Aqui a referência seria uma referência trinitária. Mas não se pede perdão ao Espírito. E aqui, falando dessa dimensão trinitária, tudo bem, gente, aqui? Então, o que é o ato penitencial? O ato penitencial não é o canto. O ato penitencial é toda essa estrutura que nós temos aqui. E que a igreja propõe também o seguinte: nos domingos, o domingo para nós é o dia da recordação do quê? Da aliança. É um dia memorial. A igreja coloca que você pode, aos domingos, ao invés de realizar esse rito, você pode fazer o quê? A bênção da água com aspersão, enquanto se canta ou se entoa um canto que seja batismal. É uma outra proposta que a gente pode usar para solenizar e enriquecer e dinamizar a nossa liturgia. Página 990 alguma coisa, está lá, a bênção da água, inclusive sugere lá, né? Tem uma outra história engraçada. Que onde se tem o costume de misturar um pouquinho de sal na água, né? A dimensão do batismo do sal na terra. Tem essa dimensão realmente da recordação do batismo também da nossa vocação. Quando falamos da Trindade, agora a gente cai num outro ponto. Concluído esse momento do ato inicial, continuando aqui os ritos iniciais, nós temos o chamado hino de louvor, que acontece somente quando? Domingos, solenidades. Dia de semana você não tem o hino de louvor e glória. Aqui também, então eu não sei, nunca vi vocês cantando, então eu posso falar as coisas. O hino de louvor,
ele é um hino que ele é feito para ser bem rezado ou bem cantado. Porque a estrutura dele, ela é para ser feita em 2 coros. Por que a gente faz 2 coros na igreja? Os 2 coros eles têm a seguinte dinâmica. Enquanto um descansa um pouquinho, né, puxa o ar, o outro proclama. E de certa forma eu consigo prestar atenção naquilo que o outro está dizendo. Acaba tendo essa dinâmica dialogal. Por isso que os 2 coros na igreja são belos. Não é só para valorizar a voz de um cantor e do outro, não. Os 2 coros é para que a assembleia tenha 2 coros. E o hino de louvor, assim como o ato penitencial na sua história ele foi mal compreendido, o hino de louvor foi por vezes confundido com o quê? Qualquer música de glória. Tem glória no meio da música? Pode cantar. Tem até aquela do fugue do padre. Conhece o fugue do padre? O fugue do padre é uma melodia. Né? O fugue do padre fez o fugue no pneu. Conhece essa? Aí eles conhecem uma outra que é assim, que na verdade é praticamente a mesma melodia. Na beleza do que vemos, Deus nos fala o coração. Então essa música, na verdade, é uma música que também é uma música protestante que acabou caindo no gosto do povo, né? Num período mais de séculos, até então assim, não é uma música bonita, né? Louvemos ao Senhor e tal. Mas, quando se fala do hino de louvor, do que nós estamos falando? Falando da história da igreja. O hino de louvor, ele surge quando? Lá pelo século IV, no século IV, é definido na igreja alguns dogmas, são definidos alguns dogmas. O dogma 325, 370, alguma coisa ali, Cristo, Filho de Deus. Dizendo assim, Márcio, peraí, o pessoal não sabia que Jesus era Filho de Deus? A igreja demorou 300 anos para chegar a uma conclusão conceitual. Uma conclusão conceitual que se fala sobre o seguinte: Cristo, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Um professor, Francisco Café, no princípio existia a heresia, o caos. Depois é que veio a ortodoxia. O que estou querendo dizer para vocês? Que muitas coisas que nós temos hoje como dogmas de fé, como doutrina de fé, quando eu estou falando disso, eu estou afetando vocês de uma forma que vocês são da paróquia da Trindade. Então o elemento de Cristo ser reconhecido como Filho de Deus foi pelo ano 325, em Nicéia, Concílio de Nicéia. Depois, em 370 e pouquinho, Concílio de Constantinopla. Então Jesus já estava resolvido, tinha que resolver o quê? O Espírito Santo. Aí entrou o Espírito, ele que falou pelos profetas com o Pai, com o Filho adorado e glorificado, e assim por diante. Ou seja, a igreja já existia, mas existia um conflito entre grupos que diziam: Jesus é Deus, Jesus não é Deus. O Espírito é Deus, o Espírito não é Deus. E assim por diante. Por que estou contando isso para vocês? Para dizer que no século IV já estava resolvido que Jesus era o Filho de Deus. E a partir do século IV começa a se celebrar na igreja a festa do Natal. Peraí, mas Jesus já não tinha nascido, já não comemorava aniversário? A igreja desde o princípio celebra a sua Páscoa. Mas o Natal é uma festa que surge muito posteriormente. Detalhe: essa oração que nós chamamos de hino de louvor era inspirada em quê? Na palavra de Deus. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Fundamentada na Bíblia. Segundo os historiadores, a tradição, seria o hino que os pastores cantaram quando Jesus nasceu. Então, com o surgimento dessa festa no Natal, surge na liturgia o hino de louvor para solenizar grandes momentos da igreja. Então, aquele texto que nós rezamos, glória a Deus nas alturas e paz
céus, Deus Pai Poderoso, assim por diante, ele surge nesse período. Aí vejam, todo o trabalho que o pessoal teve para compor esse texto aqui, e a gente troca ele pelo quê? Ao Pai Criador, ao Filho Redentor e ao Espírito. A gente já canta essa música de vez em quando, né? Todo mundo já cantou, né? Tudo bem. Todo mundo já pegou, mas dá para repetir, né? Não, dá tempo. A gente está falando da misericórdia de ter essa oportunidade, né? Mas eu estou dizendo isso para mais uma coisa, né? O hino de louvor, ele não tem caráter trinitário. O hino de louvor é um hino cristológico. Quem está no centro desse hino? Cristo. Eu gosto de utilizar o seguinte termo. Ele é um louvor ao Pai e ao Cordeiro, ou seja, ao Filho. Mas onde está o Espírito? Né? Então nós temos com o Espírito Santo, ou seja, é o Espírito, né, que nos ajuda a rezar. A carta aos Gálatas e também aos Romanos vai dizer: a prova de que sois filhos é que Deus enviou o Espírito que clama Abba ao Pai. Então, na verdade, quem nos faz louvar é o Espírito Santo. Então, mas por que a gente não louva o Espírito Santo? Porque nesse período, essa teologia do Espírito Santo também estava sendo ainda desenrolada, desenvolvida, né? Vejam. Então, quando no meu grupo de jovens, a gente tinha um grupinho de canto, a gente escolheu um canto, canto na missa, um hino de louvor que tinha que ter Trindade. E não. O hino de louvor é um cântico ao Pai e ao Cordeiro. Porém, no Brasil, existe uma concessão, né, pedida pela CNBB, em que existe uma outra estrutura que você pode rezar ou cantar o hino de louvor, esse do século IV, ou então uma composição que é aquela da CNBB, que a CNBB aprovou. Vamos ver se alguém lembra dessa composição. A poesia da Ana Miriam, né? A poesia da Ana Miriam que escreveu, né? Glória a Deus, Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados. Só que essa melodia já é recente. Sim, mas a letra... A letra é essa, a Ana Miriam é um pouquinho mais sonora. Então, existem essas duas... Mas também tem ressalvas, né? Porque ela é aceita também, né? Mas vamos lá, assim, ela é aceita para o Brasil, né? Para o Brasil. E como a CNBB pediu isso, foi autorizada, então nos municípios que ela é litúrgica. Ela pode ser colocada dentro da celebração. Detalhe. Quando se vai musicar, então você pode musicar essas duas letras, vamos dizer assim. As duas orações. E hoje você tem assim, hinos de louvor belíssimos, né? Até alguns assim mais, vamos dizer, mais animadinhos, né, das comunidades novas aí, e que estão dentro desse contexto aqui. Então, para quem gosta de um Glória Rock, né, esse Glória que a gente é Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, muitos chamam, se procura na internet, Glória Rock. É isso, pesado? Já viram? Glória Rock? Chama Glória Rock. Na busca está lá, Glória Rock. Então, você tem músicas mais animadas para essa estrutura. Mas o que vale a pena a gente concentrar aqui? Primeiro, o hino de louvor, ele soleniza. Quando você utiliza ele? Domingos e solenidades. E eu estou num período, assim, como liturgista, que eu estou tentando valorizar aquilo que é falado. Nas celebrações eu tenho incentivado as comunidades o seguinte: pela falta de você fazer algumas coisas, aquilo que a gente chama rezado, né? Quando não tem equipe de canto, padre, pode fazer tal coisa rezada hoje, né? Diácono, pode fazer tal coisa rezada. Eu tenho destacado muito fazer isso aqui rezado numa alternância. Às vezes o ato penitencial rezado, às vezes o hino de louvor. Por quê? O povo esquece o texto. Isso é exatamente. Por que eu aprendi, por exemplo, eu aprendi o hino de louvor de cor, a decorar ele? Porque na minha infância não tinha música. Na capela não tinha equipe de música, então você sempre tinha que fazer rezado. Fez com que a gente gravasse, de certa forma, valorizasse o texto. Então, e também uma coisa que eu comecei a defender lá na nossa paróquia, né? Que às vezes dá a impressão assim que os ritos iniciais, essa parte que vai
finalizar daqui a pouquinho com oremos, elas têm uma função introdutória para a palavra de Deus. E parece que esse negócio ele acaba demorando muito. Porque você canta o ato, e é aquele ato que vai e volta. Aí você canta o hino de louvor, o hino de louvor chega e refrão no meio. Então, eu tenho uma impressão assim, de que ele acaba ficando muito extenso, quando ele tem um caráter de introdução na celebração. Ele vai introduzir ao momento mais importante, que é o momento da escuta da palavra. A pergunta que você fez antes, figura do comentarista, que faz o pai. Então, o padre falou o que eu esqueci aqui, né? Falei do comentarista no momento? Não. A minha tese é a seguinte: o comentarista é um futuro desempregado. Não está desempregado. Já tá? Não tem? Não, tem, mas é só motivador. Infelizmente, né, eu acho que o comentarista, talvez, a função dele no futuro seja mais aquele de anunciar intenções, quando tem aquele monte de intenção. Não sei se isso é meu, se todo mundo tem essa mesma ideia, mas a impressão que dá, assim, que tudo aquilo que acontece antes da procissão de entrada, ninguém presta atenção. Parece assim, a procissão de entrada, ela como se ela virasse uma chave. Que a partir daquele momento da procissão de entrada, você se concentra no que realmente vai acontecer. Tanto que, talvez se o comentário, o comentário fosse feito após a procissão de entrada, ele teria mais sentido. No momento que o pessoal faz aquele resumo ali, né? Mas por quê? Não, mas não é para fazer isso, eu estou dando um exemplo. Porque essa função do comentarista, sabe de quem que era a função antes? Era do diácono. Todo o diálogo entre a Assembleia e povo na estrutura da liturgia era do diácono. Só que o que aconteceu com o diácono? Ele desapareceu. A função do diácono desapareceu da igreja. Faz 50 anos que voltou. Então, nós diáconos estamos aprendendo ainda a ser diácono, né? Mas essa função do comentarista de acomodar a Assembleia, introduzir a Assembleia no mistério celebrado, é do diácono. É muito interessante, gente. Eu tenho pesquisado um pouquinho sobre os ritos orientais e eu participei de uma celebração. Tudo aquilo que, por exemplo, as preces, quem que é a função por excelência das preces? É do diácono. A gente deixa os outros fazerem, né? Para não dizer que a gente está tomando tudo. A oração universal da Sexta-feira Santa, aquela primeira, a oração universal é uma prece por excelência. A primeira parte introdutória quem faz? O diálogo. Então, todo esse diálogo, e nos ucranianos, é interessante porque assim, os ucranianos, a cosmologia do espaço celebrativo deles é diferente. Ela tem umas paredes assim com ícones e tem o Santo dos Santos. Então lá dentro, né, as igrejas maiores, as menores não. As menores ela tem tipo 2 biomas, de Nossa Senhora e de Jesus, né? Então o povo vê. Mas as catedrais, ela tem a chamada iconástase, né? Eles têm um paredão com vários ícones de santos, imagens bíblicas, e tem uma porta. E lá dentro é que celebra-se a Eucaristia. E por várias vezes o diácono ele vem de lá de dentro de Santo dos Santos e vem ali fora e canta alguma coisa para o povo responder, né? Hóspede de pomelo, né? Ele vem ali para mais ou menos dizer assim, povo, está acontecendo isso. Ele faz esse diálogo entre a Assembleia e o presbitério, que está acontecendo ali. Pois bem, o comentarista, como eu disse, essa chave, né, que eu tenho a impressão assim, que só se liga a partir da procissão de entrada, então o comentarista muitas vezes ele vai lá e fala, e se desgasta, né, e tanta coisa. Tem dias que eu presto atenção no comentário e eu digo para alguém assim, não sobrou nada para homilia. Porque a pessoa foi lá na internet, né? A pessoa foi lá na internet, pegou aquele texto, assim, e às vezes alguns... Já aconteceu, gente. Teve um dia que eu fui numa capela, como ela é pequena, e eu peguei e falei, me dá um comentário, porque eu vou ler isso aqui para o homilia, porque eu tinha preparado, mas acho que está até melhor aqui explicado, e eu repeti mesmo, fiz isso. Você roubou direitos autorais, e eu fiz o contrário. Então, faça de novo, por favor, na hora do homilia eu chamei. Ah, é? Repita o que você me ensinou. Pois é. Então, não que não seja bem feito, né? Na nossa diocese, a gente conseguiu
fazer o seguinte, o comentarista hoje, ele só tem o seguinte papel, ele faz esse comentário inicial e no final dá os avisos. Mas na história da liturgia, daquilo que eu já vi, o comentarista antes fazia o comentário inicial, fazia o comentário do ato penitencial, vamos louvar a Deus, no hino do louvor. Depois ele fazia o comentário de cada palavra, de cada leitura. E aí assim, eu fico pensando, né, como que a pessoa consegue... E eu fiz isso, eu preparava cada palavra antes do Evangelho, né, vamos ficar em pé para... Né, só sobrou isso hoje como tradição, né? Eu fico pensando, nossa, será que o pessoal não entendeu que o povo já sabe que é hora dele levantar, né? Aí assim, em algumas comunidades você já aprendeu tanto essa questão que o aleluia fica em pé, que tem alguns dias do ano que você tem que fazer o contrário, você tem que o povo ficar sentado. Que é quando tem aquela sequência, né? A sequência de Páscoa, de Natal, ali, do Pentecostes, Corpus Christi. Opa, fica sendo que tem mais alguma coisa hoje, né? Algo especial ali. Mas o comentário mais assim, legal que eu achava, né? Mais impressionante, era aquele antes da comunhão. E agora, quem, né? E parece que quando eles faziam uma voz assim, meio, né? De locutor de FM, assim, né? Ou ameaçador, né? E agora, quem estiver preparado, venha para a fila da comunhão. Né? Ou seja, era o inquisitor, né? Não sobrava ninguém, né? Não destaquei isso porque realmente, se a gente perceber, muitas vezes o próprio padre, ou quem está presidindo, acaba refazendo o comentário. Começa a celebração aqui, sinal da cruz, olha, hoje vamos ouvir na palavra. A gente acaba fazendo alguma coisa para introduzir, né, a liturgia. Então, o comentarista realmente é um futuro desempregado. Né? Eu tenho uma comunidade na paróquia lá, que quando você vai lá, o comentarista é meio político. Mas político não partidário, mas ele começa a falar assim, Jesus assalto, não sei o quê, estou acontecendo isso, estou acontecendo aquilo e tal. Ele faz uma narrativa do que aconteceu no bairro durante a semana. Então, para dizer para vocês. Lembrando a vida da comunidade. Sim. Mas tá bom. Não precisa ser dessa forma, né? Precisa ser dessa forma. Pode reduzir um pouco. Pode reduzir. Procissão de entrada, os ritos iniciais, né? A acolhida do presidente. Aqui também, essa acolhida, o comentarista às vezes não deixa nada para o padre acolher. Porque ele já acolheu a comunidade, já acolheu alguém diferente que está vindo ali, enfim, né? Então, a acolhida das pessoas, né, essas referências, é responsabilidade do presidente da celebração. Ato inicial, hino de louvor. Entenderam por que o ato não é trinitário? Entenderam? Tranquilos? Então, você não é obrigado a colocar uma música que seja glória ao Pai, glória ao Filho e ao Espírito Santo. A liturgia pede que você faça uma base no hino de louvor do século IV, ou então no hino de louvor que foi aprovado pela CNBB. Segundo a nossa amiga ali, é a letra da irmã Miriam. E aqui nós chegamos na conclusão desse